Dia, tudo bem? Bom, eu recebi algumas perguntas por e-mail e eu gostaria de respondê-las por aqui, publicamente. São perguntas muito importantes e algumas pessoas podem ter algumas dúvidas, então eu gostaria de responder publicamente, tá? A primeira pergunta que eu recebi foi: o que te motivou a escrever sobre o autismo? Bom, o que me motivou a escrever sobre o autismo foi justamente o mundo autístico, que, ao meu ver, é muito intrigante e interessante, devido ao comportamento isolacionista, aos movimentos estereotipados ou repetitivos e a questão dos interesses restritos, a questão da ausência de contato visual e outras questões características do autismo que me chamaram muito a atenção e instigou a minha curiosidade em entender um pouco mais esse universo, por que desses comportamentos. Então foi isso que me fascinou desde o início. Logo que eu comecei a faculdade de pedagogia, eu comecei a trabalhar numa instituição para adultos autistas, e quando eu comecei a entender o universo, né, a perceber que eles apresentavam essas características, eu comecei a estudar a respeito, me aprofundei no assunto, fiz pós-graduação, fiz cursos de especialização e capacitação para eu poder aprender a lidar melhor com este público, né, e a minimizar alguns comportamentos que não faziam bem a eles, né. Então eu, na verdade, me interessei pelo assunto no começo da faculdade, quando eu comecei a trabalhar na instituição. E até hoje, já faz 14 anos que eu trabalho na área de educação especial. Hoje eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual somente, né? Podem ser autistas também, só que tem que ter associado a deficiência intelectual. Porque nós sabemos bem que o autista nem sempre tem a deficiência intelectual, né? Muitos deles são extremamente inteligentes, que é o caso das pessoas com síndrome de Asperger, por exemplo, né? A segunda pergunta: você sente que a sociedade não compreende as limitações do autista e por isso não está preparada para contribuir com a melhoria da qualidade de vida? Sim, eu acredito que a sociedade ainda está caminhando, né, para uma melhor aceitação do autista e das pessoas com deficiência em geral. Hoje nós temos aí na mídia, vem sendo vinculado à inclusão, né, assuntos relacionados, as pessoas têm falado mais a respeito disso, a respeito das deficiências, da inclusão. A inclusão realmente está na ordem do dia. Então, tudo isso, eu acho que com o tempo as coisas tendem a melhorar, sim, mas a sociedade ainda tem muito a aprender, né, em relação a esse público, porque existe um preconceito, nós sabemos, existe um receio, né, de como trabalhar com crianças com deficiência, sendo que todos eles possuem habilidades e é possível sim que sejam desenvolvidas essas habilidades e que essas crianças, ao longo do tempo, com a intervenção pedagógica adequada, consigam atingir seus objetivos, né? Então, tudo isso eu acho que ainda falta muita coisa, mas com o tempo eu acredito sim que a sociedade vai aceitar 100% as pessoas com deficiência, né? Nós precisamos de acessibilidade arquitetônica, mudanças de mentalidade de alguns profissionais, né, que acreditam na não capacidade das pessoas com deficiência. Tudo isso são aspectos importantes para que haja realmente uma inclusão verdadeiramente, tá? A segunda pergunta: a partir de qual idade, de quais meios é possível diagnosticar o autismo? Bom, o autismo nós conseguimos diagnosticar até os 3 anos de idade. Já bebê você consegue identificar algumas características. Por exemplo, se a criança está no berço, a mãe vai pegá-la e ela demonstra-se apática,
não afetuosa, não apresenta contato visual, ela não te abraça, ela apresenta um comportamento isolacionista, ela apresenta movimentos repetitivos, estereotipados, com as mãos, balanceio do corpo, interesses restritos, né? Ela se interessa por um determinado objeto e só por aquele objeto, né? Então são características importantes que os pais devem observar e com isso levá-lo ao médico psiquiatra infantil ou neurologista infantil, porque somente estes profissionais podem diagnosticar o autismo, tá? O psicopedagogo, o pedagogo e outros especialistas, o psicólogo, eles podem sugerir, né, dar uma hipótese diagnóstica, mas para diagnosticar somente neurologista e psiquiatra, tá? Lembrando que o diagnóstico ele é 100% clínico e através de anamnese. Então o psiquiatra vai chamar os pais, vai conversar, né, sobre a questão da gestação, antes da gestação, durante e após o nascimento, né, o histórico da família, da criança, e através do olhar de médico, um olhar clínico, ele identificará se a criança apresenta características autísticas ou não, e somente ele poderá dar um laudo afirmando, atestando que a criança apresenta espectro, ela faz parte do transtorno do espectro autista, tá? Terceira pergunta. Dos relatos que você ouviu, quais são as principais dificuldades dos pais e educadores de um autista? Bom, dos relatos que eu ouvi, as principais dificuldades dos pais é justamente a aceitação do diagnóstico. Eu acho que a principal dificuldade é aceitar o diagnóstico, né? O que fazer agora? Meu filho é autista, o que fazer agora? Né? Então, essa é a maior dificuldade que eles têm, né? Eles procuram especialistas, muitas vezes eles têm dificuldade com o diagnóstico, né? Porque como o autismo é muito complexo, né? Ele pode ser facilmente confundido com outras síndromes, então muitas vezes eles têm dificuldade em fechar um diagnóstico para o seu filho, né? E a questão do medo, né? Do medo, do receio, como agir, o que fazer agora, como tratar, como ensinar, né? Ele é diferente dos outros e agora, então, e essas são os medos que os pais têm, que me relataram, na grande maioria, em 90% são esses, tá? A questão dos professores é a adaptação curricular. Como adaptar currículo para uma criança com autismo, né? Já que ele se isola, se tiver a deficiência intelectual associada, né, aí fica mais complicado, porque tem a questão da aprendizagem, né, também. Então tudo isso dificulta o atendimento do professor à pessoa com autismo, se ele não adaptar currículo, se ele não procurar entender um pouco mais do espectro, né? Se ele não correr atrás de informações mesmo a respeito do autismo, do que é o autismo e de como lidar com uma criança autista em sala de aula, né? Existem algumas dicas importantes. O autista, por exemplo, ele tem uma sensibilidade em nível sensorial muito grande. Então, procurar deixá-lo em locais menos luminosos, né, em locais, em salas de aula onde não sejam próximas a pátios, né, locais em que podem ter muito barulho, porque eles são muito sensíveis, né, eles têm audição muito sensível. Então tudo isso, e aí eles podem vir a ser agressivos, mas não porque faz parte do transtorno do espectro autista, mas sim porque é uma comorbidade, né? Então, devido a características autísticas, eles podem apresentar agressividade, né, como comorbidade devido a algumas características, tá?
como a questão, por exemplo, da sensibilidade sensorial, certo? Bom, a quarta e última pergunta é a seguinte: como é o primeiro contato com o especialista? E se o tratamento se estende à família como uma forma de otimizar os avanços do paciente? Bom, essa pergunta eu já respondi alguma coisa a respeito disso. Eu falei da questão do especialista. É importante, sim, aos primeiros sinais, os pais levarem seus filhos ao médico, psiquiatra ou neurologista, psiquiatra infantil ou neurologista infantil, para que façam exames, né, clínicos e apliquem uma anamnese para identificar um possível transtorno do espectro autista, tá? Pelo DSM-5 agora são divididos em leve, moderado e severo, né? Então, o leve, pelo DSM-4, seria o autista de alto funcionamento ou autista com síndrome de Asperger, né? O moderado a severo seria o autista de baixo funcionamento, aquele autista mais comprometido, que necessita de mais intervenções e apoios, né, geralmente não verbais, ou se verbais são ecolálicos, né, diferente do Asperger, por exemplo, que ele se comunica extremamente bem, ele se utiliza de termos muito eruditos, inclusive. A única questão é a abstração, a dificuldade em entender metáforas, né, que o